Graça e paz, queridos, uma boa noite a todos. Hoje estamos mais uma vez transmitindo o nosso culto aqui pelo Facebook, YouTube, para que você possa ser alimentado pela palavra de Deus. E nunca estamos tão precisando de ouvir aquilo que sai da boca de Deus. Porque os noticiários só falam coisas ruins. E a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor não teme as más notícias. Então que nessa noite nós possamos descansar no Senhor e entender aquilo que Deus tem para nós. É interessante que a gente tem que notar, querido, que nesses dias Satanás ele continua agindo da velha tática dele que ele sempre fez no passado. A Bíblia fala assim que o diabo ele é mentiroso desde o princípio. E hoje eu tenho visto muitas pessoas caindo na artimanha do diabo. O diabo tem uma artimanha, e a artimanha dele é a intimidação. O diabo gosta de intimidar as pessoas. O diabo gosta de intimidar aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se aproximam do Senhor, ele tenta intimidar. Foi assim com o profeta Elias, quando Elias operou grandes milagres, aquele milagre que caiu fogo do céu. Jezabel, quando queria matar Elias, ela não mandou um assassino, ela não mandou um arqueiro para matar ele, ela mandou um mensageiro, porque ela sabia, querido, que uma mensagem no coração, entrar no coração do profeta, o profeta ia desmoronar, e foi o que aconteceu. Então nesses dias Satanás está querendo nos intimidar, mas nós não vamos nos intimidar. Nós somos daqueles que avançam, não daqueles que retrocedem. Nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo, querido, a vitória já é certa, em o nome de Jesus. A Bíblia diz que por 40 dias, um gigante filisteu, um homem, querido, com toda a sua armadura, com toda a sua potência, com todo o seu tamanho, com toda a sua envergadura e com toda a sua tática de guerra, ele amedrontou um exército inteiro, ele intimidou um exército inteiro. Por 40 dias ele ficou indo e gritando diante das tropas de Israel: não tem ninguém aí que vem contra mim? Não tem ninguém contra mim? Só que Deus levantou um homem, Deus levantou um menino chamado Davi, que não conhecia de nada de tática de guerra, que não conhecia nada, que não tinha nenhum poder de espada, de armadura, que não tinha nenhum poder desse, mas que tinha o nome do Senhor, que tinha a presença de Deus, que conhecia Deus, e isso bastou para trazer a vitória para aquela nação. Então hoje, querido, que Deus ele venha trazer a vitória na sua vida, venha trazer, querido, na sua casa, a vitória que está para nós. Eu gostaria de deixar uma palavra, hoje culto de quinta-feira, no dia 2 de abril, gostaria de deixar uma palavra ao seu coração, uma palavra que Deus me deu sobre Cristo, o cabeça da igreja. Cristo é o nosso cabeça, Cristo é o comandante desse exército. Quando Ele está na frente, nenhum mal pode nos acontecer, nada pode nos deter. E eu gostaria de deixar essa palavra ao seu coração. Essa palavra, querido, está lá em Efésios, capítulo 4, no versículo 15, que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Deus, Senhor. Feche teus olhos, eu gostaria de orar para que Deus pudesse falar ao nosso coração. Aí na sua casa, peça para Deus falar com você, peça para Deus ministrar aquilo, querido, que Ele tem para nós hoje. Se você puder estender tuas mãos, querido, naquela pessoa que está do teu lado, ore e abençoe ela, para que Deus fale com ela. Querido Deus, eu quero te agradecer, Pai, nesse momento. Eu quero, Senhor Deus, pedir a Tua presença, que fale em cada coração. Que o Senhor ministre, Pai, naqueles que estão precisando ouvir a Tua voz.
Fale através de mim, Pai. Que durante essa mensagem, Pai, cadeias sejam quebradas pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, todas as cartas de Paulo, ele faz um equilíbrio muito grande sobre doutrina e vida, sobre ensino e prática. E não é diferente na Epístola de Efésios. Paulo ele faz um equilíbrio bem grande, assim, querido, um equilíbrio para aquela igreja entender. Nos primeiros 3 capítulos, ele fala sobre a riqueza de Cristo. Ele expõe, querido, aquilo que nós somos em Cristo Jesus, aquilo que Cristo fez por nós. No Velho Testamento, você vai saber disso, algumas pessoas sabem disso, querido. No Velho Testamento, Deus falava, vocês têm que me obedecer para que eu possa te abençoar. Em Efésios, Paulo começa a falar, vocês já são abençoados em Cristo. Portanto, obedeçam. Portanto, em amor, responda com obediência de vocês. Então, Paulo, querido, ele vai fazer esse equilíbrio de vida, esse equilíbrio de ensino e vida, de prática e de doutrina. Na nossa vida nós precisamos ser assim. E Paulo, no capítulo 4, um capítulo especial que eu escolhi, querido, para nós tratarmos hoje, para nós conversarmos, Paulo ele vai começar o capítulo 4 dizendo isso. Rogo-vos. Essa expressão ele já começa, querido, ele sai de uma exposição e ele começa agora uma exortação ao povo de Deus. E ele começa com essa expressão, rogo-vos. Ele começa com essa expressão que é um grito, é um clamor do apóstolo. Ele fala assim, rogo-vos, irmãos, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Olha a situação que ele estava, querido. Ele fala prisioneiro, porque justamente ele estava preso em Roma. Só que Paulo não fala que ele está preso, ou que ele é prisioneiro de Roma ou de César. Ele é prisioneiro de Cristo. Paulo, então, quando escreve a carta de Efésios, ele está numa condição muito difícil. Estar preso não é fácil para um homem que andou toda a Ásia Menor pregando o Evangelho. Para um homem que depois de aceitar a Jesus, não teve moradia fixa por muito tempo. Um homem, querido, que era como um vento, guiado pelo Espírito. E nesse momento ele estava preso, numa condição bem difícil. E Paulo ele vai começar a dizer assim, rogo-vos, pois irmãos, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, que vocês possam andar agora de modo digno, que vocês passem a andar agora de modo digno da vocação a qual vocês foram chamados. Interessante que a palavra digno aqui, querido, ela traz a ideia de uma balança de 2 pratos, como se tivesse um lado Deus e o outro nós. E Paulo ele traz essa ilustração na palavra digno, essa ideia na palavra digno, para dizer que nós somos imitadores de Cristo e que nós estamos igualados com Ele, igualados nele, na nossa posição. E por isso que ele vai falar, agora andem de modo digno. E o capítulo 4, ele traz um entendimento sobre algo que Paulo percebeu na igreja de Éfeso. Percebeu na igreja e Deus falou muito forte ao meu coração sobre isso. A ênfase do capítulo 4 é a unidade. É a unidade. E por isso que eu gostaria de falar, querido, sobre esse tema. O poder da unidade nos nossos dias. O poder da unidade. Paulo, querido, ali ele já começa desde o versículo 3. Ele fala, sejam um. Desde o versículo 3 do capítulo 4, ele vai falar da unidade com o Espírito. No capítulo 5, ele vai falar dos pecados. Ele vai falar para deixar a velha vida, a velha prática. No capítulo 6 ele fala, querido, de muitas coisas, inclusive sobre a guerra espiritual. Mas a primeira coisa que Paulo, quando ele começa a exortar aquele povo, ele fala sobre a unidade do corpo de Cristo.
E ele vai falar, querido, da unidade do corpo. Por que da unidade do corpo? Porque temos um cabeça que é Cristo. A igreja precisa entender que seu governo é Cristo. Que Cristo é o Senhor e cabeça da igreja, cabeça do corpo. Querido, isso significa o que para nós hoje? Para nós nesses dias difíceis, o que significa ser cabeça? Ter um cabeça como Cristo? Primeiro, querido, significa que nós temos vida nele. Ter Cristo como cabeça é ter vida, porque nenhum corpo sobrevive sem cabeça. Ter Cristo como cabeça, querido, significa direção. Direção, querido, aquilo que Ele tem para nós. Um corpo sem cabeça não se guia sozinho, né? O que se espera de um corpo é que se haja interação com a cabeça. A cabeça dirige, a cabeça guia e o corpo obedece. Se tiver alguma coisa desajustada, se a cabeça passar o comando, o corpo não obedecer, alguma deficiência existe. Mas, querido, existe uma direção. Então, querido, existe uma direção na igreja dos nossos dias. E essa direção é Cristo. Outra coisa que existe, querido, é a provisão. Quando você tem Cristo como cabeça, você tem provisão na sua vida. Você tem, querido, esse todo dia de Deus. Esse todo dia, querido, andar com Ele e ver a provisão do Senhor nas nossas vidas. E ver a provisão, querido, na sua vida, no seu trabalho, é estar debaixo desse guarda-chuva de Deus. É ser provido nele em tudo. E Paulo, querido, quando ele vai dizer em outras cartas sobre o privilégio da igreja de ter Cristo como cabeça. Ele fala em Colossenses que Cristo é o cabeça de todo o corpo, para que todas as coisas, querido, Ele tenha preeminência, ou seja, Ele tem o primeiro lugar. Cristo é o primeiro lugar das nossas vidas. Ele vai falar também, querido, em Colossenses, ainda 2:10, que Cristo é a cabeça de todo o principado e potestade. Todos os demônios estão sujeitos à obediência de Cristo, à obediência a Cristo. Quando você ordena todo o mal para que ele saia em nome de Jesus, ele tem que sair porque ele tem um cabeça, e Cristo é o cabeça até, querido, de principados e potestades. É o que Paulo vai nos dizer. E ele vai dizer assim, querido, também, ele vai continuar dizendo que todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Todas as coisas, quando eu e você colocamos Jesus como cabeça, colocamos Ele, querido, em primeiro lugar, colocamos, querido, Ele no centro das nossas vidas, nos dirigindo, nos guiando, trazendo vida nas nossas vidas, nos provendo, querido. Todas as coisas estão debaixo dos pés dEle. Todas as coisas, querido, nós podemos entender que é todas as coisas mesmo. Todas as coisas estão debaixo dos pés dEle, querido. E tudo está sujeito a Cristo. Até o diabo, querido. Martinho Lutero diz algo. Até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo está sujeito a Deus. Está sujeito a Cristo. Então, querido, quando nós entendemos isso, nós temos um cabeça que nos guia. Mas hoje a estratégia, Satanás é bem definida. Ele quer nos intimidar e ele quer trazer uma distração sobre nós nesses dias. Não se distraia, querido. Nesse tempo que nós ficamos em casa, muito tempo vago, às vezes à noite nós estamos ali cansados do dia a dia e nós vamos ver o noticiário. Não que seja errado, querido, mas o excesso de informação faz mal. O excesso de informação, hoje, querido, nós precisamos de um filtro. E hoje, infelizmente, querido, as pessoas têm trazido para si tantas notícias más. Eu lembro quando eu ainda assistia a Rede Globo, eu lembro que tinha um quadro no Fantástico chamado Mr. M. O Mr. M era um mágico, você vai lembrar, os mais velhos vai lembrar. O Mr. M era um mágico que andava com uma máscara. Ele dizia que ele estava sendo ameaçado de morte, e ele fazia todo um personagem em cima daquele quadro, e é interessante que ele falava algo, e ele desvendava os truques mágicos. Eu lembro que era criança, e eu lembro que ele falava sobre a tática da distração. Um bom ilusionista,
Um bom mágico, ele sabia distrair o povo. Enquanto o truque estava saindo, estava acontecendo atrás das câmeras ou fora do alcance das câmeras, ele usava a distração. Ele usava alguma pessoa para distrair. E ali o truque acontecia e as pessoas ficavam ali todas estarrecidas de ver aquele truque tão bem feito. Mas era uma pura distração. O diabo tem feito isso muito bem. Tem trazido distração ao corpo, tem feito as pessoas saírem, querido, e perderem de foco Jesus, perderem a sua palavra de foco, tirando a sua palavra do coração, colocando medo, colocando, querido, as incertezas da vida. E nesse tempo, querido, ainda que nos resta, de que estamos em casa, na quarentena, que você possa desligar a sua TV, e que você possa ouvir a Deus no seu secreto, porque Ele é o cabeça de todo o corpo. Ele ainda tem todo o domínio nas suas mãos, Ele nunca perderá o domínio. Então que nós possamos, querido, abrir o nosso coração para entender que Deus é o nosso guia, que nós temos alguém, querido, que nós precisamos se achegar diante dEle e ouvir o que Ele tem, querido. É por isso que lá no Monte da Transfiguração, onde tinha naquele episódio, querido, aonde tinha ali Elias e Moisés, é interessante que uma voz do céu, uma voz do Deus Pai, Ele se referindo a Jesus, Ele falando: esse é o meu filho amado, a Ele ouvi. E aqueles discípulos vendo, querido, ali estava tendo uma sucessão, ali, querido, estavam passando o tempo da lei, o tempo de Moisés, o tempo de Elias, querido, havia acabado, e Jesus está falando: agora é o meu filho que vocês têm que ouvir, agora vocês têm que se juntar para ver o que Ele tem a dizer para vocês, é aprender com Ele, querido, é aprender com Ele, porque Ele é o cabeça, Ele é o cabeça da igreja, Ele é cabeça, querido, de você, da sua família, Ele nos guia. Por isso, querido, que nós temos que entender esse poder da unidade. Quando eu e você estamos em Cristo, quando nós estamos nele, querido, nós somos um poderoso exército, guiados por Ele. E Paulo, ele fala sobre a cabeça, ele explica o que é a cabeça, o que é Cristo para nós, querido. E ele vai falar do corpo. O que é o corpo? E quanto ao corpo? O corpo, querido, é a igreja do Senhor Jesus. E quanto ao corpo, o que se espera da igreja? O que se espera, querido, de mim e você? O texto que eu li de Efésios capítulo 4, no versículo 15, ele diz que Cristo é o cabeça, mas no versículo 16 ele vai dizer assim: de qual todo o corpo bem ajustado. Querido, nós precisamos estar ajustado com Cristo. A palavra ajustado é unir, é montar, é colocar junto os diversos componentes. Alguns dias atrás eu estava orando aqui nesse altar e Deus falou ao meu coração. Deus falou ao meu coração, querido, e eu estava muito pesado no meu coração em relação à nação brasileira, em relação, querido, a tudo que está acontecendo. Eu amo o meu povo, assim como você deve amar. Eu amo o meu país, querido. Eu quero ver o meu país bem. Eu quero ver o meu país, querido, longe da vergonha. Eu quero ver o meu país, querido, andando de cabeça erguida, sem violência. Eu quero ver o meu país, querido, onde há uma justiça social. E tudo isso eu quero ver no meu país. E o meu coração pesado, eu falando com Deus. E Deus me lembrou desse versículo, justamente dessa parte. Porque Deus falou ao meu coração que a nação é reflexo da igreja. Se você quer sarar uma nação, você precisa sarar a igreja. Deus não faz nada lá fora sem antes fazer pela igreja e na igreja.
Querido, então é necessário nós deixarmos Cristo colocar em ordem a nossa casa, colocar em ordem a nossa vida, querido, porque Deus quer fazer coisas grandes através de nós, através da nossa vida, querido, através de mim e de você. Então, querido, a igreja, ela é o reflexo da sociedade. Se o país está dividido, é porque a igreja está dividida, é porque a igreja, querido, ela perdeu o seu foco do cabeça, ela perdeu o seu foco de Jesus, ela abandonou o primeiro amor. A igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, vai dizer isso: tenho porém contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Querido, e perder o primeiro amor é perder Cristo do centro. Então, quando a igreja, querido, ela está passando por problemas, ela está com divisão, ela está com racha, ela está com famílias destruídas, pais cristãos que não influenciam mais seus filhos, casamentos, querido, dentro da igreja sendo destruídos, a sociedade está pior, a sociedade está destruída. A igreja, querido, é o suporte da sociedade. Nós não podemos perder, querido. Nós não podemos deixar que Satanás destruir a igreja do Senhor. Por isso que Paulo ele vai falar, o corpo ele precisa estar bem ajustado, todo ligado nele, para que possa crescer o corpo, para que possa crescer o corpo, querido. A igreja do Senhor Jesus é o referencial de Deus. Deus não faz nada numa nação sem fazer antes na igreja. Você como igreja, você como filho de Deus, como um cristão, deixe Cristo fazer primeiramente na sua vida, deixe Cristo guiar a sua vida, querido. Tem um livro muito interessante, Leonardo Ravenhill, um pastor, ele escreveu um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento, e ele vai dizer assim: como estiver a igreja, assim estará o mundo. Como estiver as famílias da igreja, as famílias cristãs, assim vai estar o mundo. Querido, deixa Deus fazer, deixa Deus ajustar a sua família, deixa Deus, querido, ajustar a sua casa, deixa Deus ajustar, querida, as suas finanças, os seus relacionamentos, deixa Deus trabalhar no seu coração. Essa mensagem, querido, que eu gostaria de deixar para você, uma mensagem, querido, que você deixe Deus agir. Outra coisa, querido, que Deus falou no meu coração: quantas pessoas, querido, que nesses dias Deus confundiu as suas mentes. Deus confundiu a mente, querido, de médicos. Vejo um médico falando uma coisa, outro médico fala outra coisa. Deus confundiu a mente dos cientistas, um fala uma coisa, outro fala outra. Deus confundiu a mente de economistas. Mas, querido, Deus está confundindo muitas mentes, até de cristãos. Deus está permitindo confundir a mente, querido, de pessoas que não sabem o que está acontecendo. Deus está permitindo, querido, às vezes trazer um entendimento, querido, mas Deus, ele precisa, antes de trazer um entendimento, querido, ele confunde as coisas. Ele confunde os sábios do mundo, querido, estão confusos, mas a igreja precisa saber, querido, e ela não pode perder de foco Jesus. Ela não pode perder de foco, querido, o mestre, o nosso mestre. Ele é o mestre das nossas vidas. Querido, por isso que nós precisamos olhar para esse Jesus. Não gaste tempo olhando para o mundo. É interessante, muitas pessoas falam, mas eu preciso saber para entender os sinais. Querido, que você precisa olhar para o mundo para entender os sinais, mas o mundo não tem resposta. Você precisa olhar para Jesus. Jesus é a resposta para você. Jesus é a resposta para a tua família. Você olha para o mundo para ver os sinais da volta de Jesus. Mas desde que Jesus partiu, querido, os sinais já começaram a se realizar. Nós podemos ver tantas epidemias, pandemias, querido. Na Idade Média, na Idade das Trevas, veio uma peste chamada peste negra, que matou 1/3 da população da Europa. Nós vemos, querido, muito mais pandemias que vieram, querido. Muitas pessoas estão com medo, porque estão olhando os sinais, estão achando que os sinais são resposta. Os sinais são indicativos da volta de Jesus, mas Jesus é a resposta. Jesus continua sendo a resposta para mim e para você.
Ele é o nosso cabeça. E quando nós estamos ligados no cabeça, querido, quando estamos ligados nele, nós, querido, vamos crescer. Vamos crescer. Esse tempo, querido, é um tempo de reajuste. Reajuste das famílias. Antes, querido, de Deus sarar a igreja, Ele também quer sarar as famílias. As famílias é o menor núcleo onde Deus pode trabalhar. Aí na sua casa, querido, na sua família, chame sua família para ter um tempo de oração. Desligue um pouco os noticiários, desligue a TV, querido. Entre no quarto ou na sala, orem, querido. Tenha um tempo de comunhão com Deus. Tenha um tempo, querido, de comunhão, você e a sua família, para que a família, querido, não esteja dividida. Para que cada homem de Deus, cada pai seja um pastor na sua casa, para que cada marido seja um pastor, para que cada esposa seja uma pastora também do Senhor, levando e educando seus filhos, querido, no temor do Senhor. Ah, querido, quão privilegiado eu sou por ter uma mãe que me ensinou desde cedo a orar, que me ensinou, querido, a ajoelhar ali na cama, e a gente repetia o que ela falava, a gente orava, querido, e muitas vezes a gente até dormia ali, ou ficava brincando, sem prestar atenção, mas era toda noite, nos levava ali, querido, e nos ensinava o poder da oração, na sua simplicidade. Não precisa de muito, você não precisa saber como orar, você só precisa, querido, se entregar nas mãos do Senhor, tomar posse, querido, da sua família, tirar toda a divisão da sua casa, equilibrar. Às vezes, querido, o mundo hoje está com tanta mente dividida, tanta guerra de narrativas, cada um fala uma coisa, cada um tem o seu modo de viver, mas quando comparamos a Jesus, Jesus é a verdade, e aí todas as dúvidas caem por terra, aí todas as dúvidas caem. Jesus, ele consegue pegar, querido, o mais simples, ele consegue, querido, falar o coração do mais simples pescador, até do mais alto líder da sinagoga, como Nicodemos era. Jesus consegue falar, querido, com pessoas simples, como aquela mulher no poço, que foi pegar a água. Jesus consegue conversar com pessoas, querido, e as pessoas entenderem. Talvez o que sua família está precisando, querido, é ouvir Jesus. Talvez o que seus filhos estão precisando é que você seja a boca de Deus na vida deles. Tira a divisão da sua casa. Tira a divisão do seu coração. Vamos andar unidos em Cristo. Porque Paulo, querido, escreveu isso. Vamos ter Cristo como cabeça da nossa vida. Então olhe, querido, para o mundo para ver os sinais. Mas olhe para Cristo para ter a resposta para a sua casa. Diante de todos esses sinais, querido, o apelo de Jesus nessa noite: se voltem para mim, se voltem para aquele que pode mudar a vida. É tempo de estarmos ligados ao cabeça que é Cristo. É tempo, querido, de estarmos unidos em família. As famílias que o diabo tanto tentou destruiu. A última profecia do livro de Malaquias, que ele vai dizer em relação à família, que Deus ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É tempo de nós vivermos essa profecia. É tempo, querido, de nós vivermos esse tempo de restauração na nossa casa. Queremos restaurar uma nação sem antes restaurar a nossa casa. Abra, querido, faça um altar a Deus. Traga um tempo, querido, na sua família, de busca ao Senhor. Deixa, querido, Deus guiar a sua família. Não permita que o diabo venha com conversas, com mentiras. Não deixe que o diabo, querido, crie raízes no coração e na mente dos seus filhos. Não deixe. Proteja-os com a palavra. Proteja-os com a palavra. E Paulo, ele ainda vai dizer que quando nós estamos ligados na cabeça, quando nós estamos ligados na cabeça que é Cristo, o corpo, ele aumenta e o corpo se edifica.
O corpo aumenta em maturidade e em crescimento numérico também. Nós queremos ganhar bandeirantes. Bandeirantes, querido, é o nosso alvo, é o menor alvo de Deus para nós, é a nossa cidade. Nós queremos, querido, levar o Evangelho para mais pessoas. Pessoas estão com medo lá fora. Pessoas, querido, estão querendo entrar na arca. É necessário, querido, nós apontarmos que a arca hoje é Jesus. Pessoas, querido, que não tem mais uma saída, que não vê saída, que entraram, querido, num beco sem saída, entrar num labirinto e não consegue ver o fim, num túnel sem fim. Pessoas que entraram, querido, em dívidas e não sabem como sair. Cristo pode dar a paz e a sabedoria que essas pessoas tanto precisam. E agora, para encerrar, eu gostaria de deixar isso ao seu coração e da sua família. Assim como Cristo, Ele fez com aqueles discípulos. A Bíblia diz assim que o Senhor Jesus, em 1 Coríntios, diz assim que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele toma o pão, tendo dado graças. Esse texto a gente conhece muito pela ceia do Senhor. A gente fala muito na ceia do Senhor, mas esse texto tem algo a nos dizer, tem algo a nos ensinar. A Bíblia diz assim que o Senhor, na noite em que Ele foi traído, a ceia do Senhor ali era um marco de uma nova aliança. Cristo estava fazendo uma nova aliança, apesar de ser traído. Bem na noite, bem no dia, querido, em que Ele ouve, em que Ele fica sabendo que Ele foi traído, querido, que Ele é traído por Judas, que Ele é negado por Pedro, Ele faz uma aliança com o homem. Nenhum de nós faríamos isso. Nenhum de nós, querido, homens, faria uma aliança que alguém tinha nos traído. Ninguém faria, querido. Ninguém faria uma sociedade com alguém que você sabe que já te traiu. Ninguém faria, ainda mais no mesmo dia. Mas Cristo fez uma aliança com o homem. Cristo veio, querido, e se tornou um com o homem, através da sua morte. Ele esqueceu a sua traição, ele esqueceu o que fizeram com ele, ele esqueceu, querido, as pedradas, ele esqueceu tudo. E ele, na noite que ele foi traído, ele faz essa aliança com o homem. E Deus, ele fez essa aliança através de Jesus. E essa aliança com o homem é uma aliança de vida, é uma aliança que ele nunca mais pode se esquecer. É uma aliança eterna, porque não depende mais de mim e você. Essa aliança foi feita entre o Pai e o Filho. Por isso, querido, que essa aliança não quebra nunca mais. No Velho Testamento, Deus fez uma aliança, Deus e o homem. O homem vivia quebrando a sua aliança com Deus. Mas sabe por que a nova aliança ela é perfeita? Porque Deus fez uma aliança entre Ele mesmo e seu Filho. E aquele que coloca a sua fé no seu Filho não será envergonhado. Não será envergonhado. Aquele que faz de Cristo o cabeça, aquele que faz de Cristo, querido, que é um em Cristo, ele não será envergonhado. Ele não, querido, sairá no prejuízo, porque ele é mais do que vencedor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, e que você viva o melhor de Deus para você. Que você viva, querido, dias enquanto o mundo está chorando, aqueles que têm o sangue estão protegidos. Essa palavra Deus me deu há uns 2 dias atrás. Quem estava protegido no Egito? Quem estava com o sangue. Você tem o sangue de Cristo sobre a sua vida. Não é um sangue de animal, não é sangue de carneiro, de bodes, como diz o livro de Hebreus, mas é o sangue do Filho de Deus. Eu gostaria de orar por você, pela sua família, que haja unidade na sua família, que haja unidade no corpo de Cristo, para que possamos, querido, mostrar para a sociedade o Deus que nós servimos.
que haja unidade. Se você puder dar as mãos, aí na sua casa, seus filhos, sua esposa, dê as suas mãos. Querido, o diabo não pode vencer uma igreja unida. Um mundo dividido precisa de uma igreja unida. O diabo não pode vencer, querido, você unido pelo cabeça que é Cristo. E você, querido, fazendo parte do corpo. Eu profetizo, querido, que a unidade do Senhor voa a você. E que você viva, querido, dias de alegria, de paz e de refrigério no Senhor. Descansando no Senhor, porque Ele é o cabeça da igreja. Pai, eu quero, Senhor Deus, te agradecer por essa mensagem. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por estar aqui, Senhor Deus, ministrando a Tua palavra a pessoas tão importantes. Que essa palavra, Senhor Deus, chegue. Que essa palavra, Senhor Deus, chegue ao coração daqueles que precisam. E que eles, Senhor Deus, tenham uma resposta ao Senhor. Que eles venham ter essa resposta. E que eles venham dar essa resposta para o Senhor. E que eles venham entender, Senhor Deus, que o Senhor tem o melhor. Que o Senhor, Pai, é o cabeça do corpo. Que o Senhor dirige as nossas vidas. Que o Senhor guie as nossas vidas. Que nessa noite, Pai, eles possam sentir amado e cuidado pelo Senhor. Une a família, Senhor Deus, dos meus irmãos. Que eles estejam unidos num só propósito. Ensine cada pai, Senhor Deus, a ser sacerdote em sua casa. A cada marido a ser sacerdote em sua família. Ensine, Senhor Deus, cada mãe, Pai. Cada mãe, Senhor Deus, a ter o temor do Senhor. A ensinar os seus filhos debaixo do temor do Senhor. Ensine, Pai, cada filho, Senhor Deus, a honrar os seus pais. E que nesse momento, Senhor Deus, um momento de isolamento, nós não possamos nos isolar do Senhor, mas possamos estar unidos em Ti. Em o nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor Deus, e pedindo a Tua graça. Pedindo, Senhor Deus, o Teu favor sobre os meus irmãos. Pedindo a Tua cura sobre eles, Pai, porque é presente do Senhor. Se eles estão enfermos, alguma dificuldade, Senhor Deus, financeira, Pai, que o Senhor venha com a provisão sobre a vida deles. Nós oramos, Senhor Deus, e desde já Te agradecemos e os abençoamos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, fique na paz e até a próxima.